Boa noite, boa noite, boa noite. Aqui estamos mais uma vez juntos nessa jornada extraordinária para nós, esperamos que seja para vocês também, com Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão. Se esse é o primeiro contato seu conosco, já fizemos 8 livros, né, Verônica? 8 livros. Estamos fazendo de trás para frente. E pessoas entrando no grupo, saindo do grupo, alguns paraquedistas que aparecem de vez em quando, e nós vamos em frente, porque o nosso compromisso é de trabalhar até o primeiro livro do Manuel Filomeno de Miranda. As nossas vibrações para o Vivaldo, para o Filomeno, para toda a equipe, para você que está em casa, lembrando que o nosso trabalho pode ser considerado como mais um culto do Evangelho no lar. Meu copo está aqui, minha água está aqui. Além do que você já faz, é mais um. E nos fortalece aí com toda essa metodologia. Verônica, seja bem-vinda. Suas palavras iniciais. Boa noite aí aos companheiros que estão reiniciando o estudo para a gente aí nesse ano. E aí, o mês já acabou, né, Falcone? Aí, hoje é dia 30. Como é que voa? Mas vamos em frente. Ainda tem muita coisa pela frente. Semana que vem já tem reunião de entes queridos novamente. Olha, de uma vez por mês e um mês. Boa. O espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, mas podeis sentir a sua presença. Dá para sentir até na cara da gente, né, Verônica? Cada dia mais bonito, mais humilde. Eu vou te contar uma coisa. Mas vamos trabalhar. O bicho pega. Vamos lá, vamos. Eu vou ler então, e a Verônica faz a prece de abertura para nós. A nossa lição do livro Minutos de Sabedoria combina com a lição, o número do encontro. Aqui é 208, a folha agarrou aqui, apareceu. Diz o Filomeno no capítulo 208 do livro Minutos de Sabedoria: estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo. Não se conforme com a pior das escravidões, que é a escravidão mental. Nascemos para ser livres e só o seremos quando raciocinarmos livremente. Deus, Pai de amor, misericórdia, bondade, Jesus, querido irmão, amigo querido, mestre de todas as horas, agradecemos mais um mês que estamos vencendo nesse ano que ora há pouco se iniciou. Agradecemos as bênçãos recebidas, as alegrias compartilhadas nesses dias de 2025, assim também como os desafios que fazem parte do nosso processo de crescimento. E aqui estamos, envolvidos nas palavras do Manuel Filomeno de Miranda, tentando entender um pouco mais essas nuances que existem entre o mundo físico e espiritual, entre o comportamento humano e as suas consequências, e principalmente acerca da temática da área sexual, que tantos transtornos trazem, tantas dificuldades a serem superadas e principalmente a conscientização de como devemos nos portar diante dos mecanismos das áreas genéticas. Temos aprendido muito e por isso agradecemos a esse espírito amigo, como também a Divaldo Franco, que por seu intermédio pôde trazer à tona as palavras do amigo espiritual. Que essa espiritualidade que nos ampara continue a nos inspirar, a nos intuir, para que possamos ampliar o nosso entendimento, recebendo essas informações e, principalmente, fazendo a nossa renovação, a nossa transformação íntima, para que a partir desse instante do conhecimento e do aprendizado, a reconciliação com a gente mesmo se faça presente, se faça constante e se solidifique
a cada dia da nossa jornada. Agradecidos estamos e rogamos que o amparo divino nos envolva a todos, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, nossa querida Mirinha hoje está impedida de comparecer, tem outro compromisso externo e não pôde participar desse momento conosco, mas está sintonizada com o trabalho do bem. Verônica, você me disse que temos perguntas de capítulos anteriores. Ai, ai, ai. Sim. Eu não lembro nem o que eu comi no almoço, como é que você... Capítulo anterior. Brincadeira, fazendo brincadeira, pode falar. Então, a pergunta é relacionada, as duas perguntas relacionadas ao capítulo 17. Então, a primeira, gostaria que explicasse melhor o processo que a mãe do Marquês fala sobre a sua reencarnação. É quando ela explica para ele que ele vai reencarnar, né? Sim. E ela diz o seguinte: depois seguirás, após o período de depuração, quando te libertarás da intoxicação demorada destas energias que te oprimem e desgastam. A pergunta é: o que é esse processo de desintoxicação? Existem aparelhos para isso ou é somente pelos passes que ocorre? Ele vai ficar nesse centro espírita que foi realizado a reunião ou ele terá condições de seguir para alguma outra colônia? Eu acredito, não posso afirmar que ele será levado às regiões de tratamento em áreas hospitalares no plano espiritual. Ele não vai para a colônia Redenção, para a colônia Novos Horizontes, para a colônia Nosso Lar, para essas colônias que já estão com 6 pontas. Ele vai ficar em ambientes intermediários, tipo aqueles descritos na prece de Ismália, lá nos Mensageiros. Um centro de desintoxicação, amparado por ela, que o visitará ou permanecerá com ele de acordo com as possibilidades. E você pensa bem, ela ainda vai entrar no setor de reencarnação. Muito evoluída que seja, ela vai ter que se preparar. A pessoa que for ser o esposo dela vai reencarnar antes dela. Então, ela demora nada, ainda uns 2 ou 3 anos para reencarnar. Não é isso? E até chegar à idade adulta e ter filhos, porque ela disse que ele vai vir e a Rosa também vai vir, como irmã dele. Muito bem. Então, nós temos aí pela frente, no mínimo, 20 a 25 anos. É tempo mais do que suficiente para ele fazer uma renovação mental, vai receber passes, provavelmente, e fazer tratamento de desmagnetização, do que for possível. Eu diria o seguinte, é igual o pedreiro quando está construindo uma casa. Ele vai passar pela peneira grossa. Depois ele vai ter 1 ou 2 reencarnações de peneira média, depois uma reencarnação pelo menos de peneira fina, para aí então reencarnar com o centro cerebral e com as funções orgânicas mais equilibradas. Por quê? Ele não ficou nessa região 1 semana nem 1 mês. Foram várias décadas. Você perguntar para um profissional de saúde, um pneumologista, Falcone fumou 10 anos. Quanto tempo ele vai demorar? O dobro, dizem uns, do tempo que fumou. Aqueles mais otimistas dizem o tempo que ele fumou. Então, se eu fumei 10 anos, eu vou demorar 10 a 20 anos a desintoxicar meu perispírito do tabagismo. Quer dizer, a situação dele, o problema dele não foi tabagismo, não. Foi bem mais complexo. Então, vai demorar um período de bons anos aí para desintoxicar. E nesse processo acontecerá também o intercâmbio da reencarnação, que um corpo físico, com as limitações que ela disse para ele que vai ter, tudo isso vai servir de filtro de mata-borrão. É o que eu quero crer, com base no raciocínio que a gente tem do conhecimento destas realidades.
E a outra pergunta também faz parte sobre a mãe, né? Que ela disse também que ela tentou visitá-lo lá na cidade perversa, mas o momento não era chegado. Então a pergunta, o que define que o momento não é chegado? Esperar também é uma atribuição dos espíritos nobres? Deus tem urgência, não tem pressa. Ó, aqui no meu quintal nasceu um pé de mamão. Mamão fruta adequada ao clima de Juiz de Fora. Já nasceram vários e quando começa a dar mamãozinho, queima tudo com frio. Agora esse nasceu no período contrário. Nós passou a primavera, está carregado daqueles mamão papaya, tudo desse tamanho assim, lindo, verdinho. Verdinho. Adianta eu ir lá, apanhar um mamão daquele verde e querer que ele amadureça na fruteira? Vai estragar. Eu preciso deixar que ele comece, pelo menos, a desencadear o processo de maturação. Eu posso aí tirar, colocar e acelerar o processo dele tranquilamente. Como as frutas que vêm de regiões mais distantes, elas são apanhadas nesse momento que começa a maturar na viagem, no transporte, não se amasse nem nada, nada, nada. E tem frutos que se eu deixar no pé, a jaca, a mamão, a manga, cai maduro. Não é isso? Então tem um tempo certo de maturação. Se você pegar as mangas igual o povo faz lá na região de Guidoval, Astolfo Dutra, Ubá, ponha tudo verde, põe caixote, põe no caminhão, cobre com a lona e põe uma pedra de carbureto dentro. Chega no Rio de Janeiro, 24, 48 horas depois, as mangas estão amarelinhas. O carioca come e fala, que delícia. Se a gente comer, fala, nossa, tá ruim. Por quê? Ela foi amadurecida na... Não tem isso. Isso é violência. Mas é o mercado. É o mercado. É apressar o processo. Se procura. Né? Mas com o mundo espiritual, tempo certo. Há tempo de semear, há tempo de colher. Tem coisas que você planta e come daqui a 30, 40 dias. Alface, um rabanete. Café, por exemplo, demora de 4 a 5 anos a produzir a primeira safra, dependendo do terreno, da altitude e tudo mais. Uma mangueira demora de 5 a 8 anos, se for, a não ser que seja a manga de enxerto. Um coqueiro demora mais tempo. Em compensação, uma tamareira, um pinheiro, demora de 80 a 90 anos a produzir pinhões. Não vou plantar tâmara, não vou comer dessa tâmara, mas se você está comendo tâmara hoje e pinhão, Falcone, é porque alguém plantou 100, 150 anos. Então, o que nós... A natureza tem as suas leis. Mas eu queria tanto comer tâmara dessa tamareira que eu estou comprando. 70 anos na cara, você quer plantar uma tamareira e quer comer tâmara. Tu que está querendo é passar a perna em Matusalém, Falcone. Mas eu vou aplicar passe, vou aguar com água fluidificada, água benta, água... Não adianta, não é assim que... Então tem um tempo. Ela ia de perder o tempo dela, por quê? Porque ele não estava nem em princípio de maturação ainda. Essa é a situação. Então, eram essas perguntas respondidas. Vamos entrar no capítulo 19 ou você vai fazer aí a reconsideração do 18? Posso fazer rapidinho. Então, o capítulo 18, o irmão Anacleto vai esclarecer ao Filomeno que ninguém foge de si mesmo, eles têm um diálogo ali a respeito do Marquês, né? E que o drama do Marquês é o mesmo da maioria das criaturas e que somente o bem é eterno, o que procede de Deus. Então, por isso que chegou aquele momento ali de reverter aquele quadro ali daquele espírito. Ele continua esclarecendo que o grupo sabia das providências da mãe do Marquês para a reencarnação dele e de Rosa Kelly. Por isso, então, que tudo foi encadeado perfeitamente. E o doutor Bezerra também, que esclareceu o Marquês, quanto ao seu planejamento reencarnatório, e a Madre Clara de Jesus também conforta e esclarece a Rosa, porque fica assustada com as informações, e pede a ela que desculpe o Marquês para que ela consiga se libertar, já que o perdão naquele instante não seria possível, porque sabe das marcas que o Marquês deixou nela.
E o doutor Bezerra esclarecendo ao Marquês quanto às suas limitações na próxima reencarnação, avisando a ele que viria com o corpo físico com limitações. E, por fim, a dona Martina, que é a mãe do padre Mauro, também esclarece ao futuro do seu filho, né? E o Filomeno encerra o capítulo reverenciando a abnegação e a renúncia daquelas mães, que é uma mensagem muito bonita que ele termina, né? Fazendo uma alusão ao cuidado, ao carinho que aquelas mães estavam demonstrando ali com seus filhos. Todos nós estamos enfrentando desafios. E o que nós queremos? Liberdade e vida. Depende de quem? Depende do que nós estamos fazendo. Se eu estou enfrentando desafios hoje, são sementes que eu plantei ontem. Se eu quero dias melhores, começa a mudar a qualidade das sementes. E o Filomeno começa o capítulo 19 dizendo o seguinte: à medida que os convidados foram conduzidos às regiões próprias em nossa esfera de ação, regiões diversas, está vendo? Cada um deles tem um grau de responsabilidade, de situação de maior ou menor problemática, então cada qual com seu cada qual. Mauro foi levado por Dona Martina, retorno ao corpo, Mauro está encarnado, e que se encontrava em repouso. O irmão Anacleto, doutor Bezerra, Madre Clara de Jesus e nós outros, de Lermando e o médium Ricardo, dirigimos-nos ao amplo salão que albergava a comitiva do Marquês. Lembra que ele veio com uma comitiva? Uma parte ficou lá fora, uma parte entrou, ficou no salão. E ele entrou na sala mediúnica. Embora se encontrasse em relativo silêncio, sentia-se a ansiedade que reinava no ambiente. Ai, o que vai sobrar para cada um de nós? Alguns expositores espirituais tentaram manter o clima pacífico, apresentando dissertações do Evangelho, que não eram levadas na devida consideração, o que gerava mal-estar entre todos. Alguns deles, com aparência bizarra, movimentavam-se inquietos, aguardando qualquer ocorrência, como se estivessem preparados para alguma reação, se for que pensavam que seria necessária. Do lado de fora, onde ficaram algumas centenas, era muita gente. Ele levou um desfile de 7 de setembro, da Marquês de Sapucaí, que não tiveram acesso à instituição em face do estado de zoantropia e de excentricidades vulgares em que se travestiram, a algazarra e o deboche se misturavam, enquanto canções de baixo conteúdo moral eram exaltadas entre gritos e blasfêmias. Como diz o outro, não vem que não tem. A sala encontrava-se iluminada e, à sua volta, internamente, diversos espíritos que morejavam na instituição encontravam-se apostos em atitudes de bondade, mas também expressando energia e vigor, a fim de que nenhuma desordem assinalasse atividade em ambiente dentro do salão da instituição. Tudo sob controle, né? Nem na parte do fundo do salão havia um balcão que funcionava como mesa diretora, em torno do qual sentam todos eles, né, Filomeno e o grupo, e ante a aquiescência da Madre Clara de Jesus, o irmão Anacleto dirigiu-se à turba malta, explicando que o Marquês de Sade encontrava-se impossibilitado de comparecer àquele ato, que eles estavam aguardando, cadê o Marquês? Entrou e não saiu? Mas que eles tivessem um pouco de paciência, a fim de que fossem finalizadas as atividades espirituais em desenvolvimento, para poder acalmar o grupo ali. A seguir, o médium Ricardo, lembrando que está encarnado, e aqui é desdobramento, né? Visivelmente inspirado, assomou a tribuna e com voz modulada ele começou a falar. Então, o irmão Ricardo começa agora a falar para aquele grupo que estava ali. Irmãos do sofrimento, que Jesus permaneça conosco neste e em todos os momentos das nossas vidas. Falo-vos sobre a inspiração da verdade, aqui representada pelos mensageiros do mundo maior, embora ainda encarcerado no corpo físico, a fim de que possais aquilatar o valor desta oportunidade no direcionamento adequado das vossas vidas em relação ao futuro. Somos espíritos eternos, que a morte não consome, nem os disparates aniquilam, iniciada a nossa jornada de evolução.
Não há mais como recuar ou parar indefinidamente no processo de libertação das paixões escravocadas e das sensações animalizantes a que nos aferramos. Ô Falcone, mas eles conseguiam compreender o que ele estava falando? Ô, Verônica, por que que foi o Ricardo que falou e não foi o doutor Bezerra de Menezes? Porque estava encarnado. Porque ele está num padrão em que os outros estão sentindo a vibração. Ah, Esse conteúdo das palavras mais didáticas, mas estão sim. tendo um impacto de um Tá. com magnetismo humano, porque eles se alimentam de magnetismo humano. Entendeu? Interessante isso mesmo. Se o sargento, se o coronel entrar no pelotão, todo mundo perfila, fica quieto. Mas se o sargento olhar para a tropa entende o olhar do sargento, porque é o sargento que está no nível deles. Está mais próximo. Está muito acima. Entendeu? Quem lida com a tropa é o sargento de infantaria. Sargento. Então, quem que é o Ricardo aí? É o sargento de infantaria. Tem corpo físico, tem perispírito, tem... As palavras dele entram, porta dentro das mindons, das moléculas mentais deles. E ele continua. Somos herdeiros da insânia que nos permitimos, mas também dos sacrifícios e esforços de iluminação que conseguimos. Ele dá uma martelada no cravo, outra na ferradura. Somos herdeiros da insânia, da bagunça que fizemos. Bagunça. Mas também todos nós aqui, ali que os espíritos já foram pais, já foram mães, já foram filhos, já ajudaram alguma pessoa. Passo a passo seguimos o caminho do autoconhecimento. Nem sempre como deveríamos, através de uma decisão tão irreversível. Muitas vezes estacionamos nas províncias da loucura, que é o caso deles, do prazer insaciável, que é a realidade deles, quando nos cumpririas avançar no rumo das emoções sublimativas. Quer dizer, o que é sublimar? Transcender. Ocorre que a predominância dos instintos primários em nós ainda é muito forte. Está dizendo para eles, nós somos farinha do mesmo saco. E a eles nos submetemos sem forças para romper as amarras que nos retêm à retaguarda do caminho por onde avançar. Não somos anjos ainda. Para eles, Bezerra de Menezes é um anjo. Tampouco demônios sem a presença do amor de Deus. Damos prosseguimento no além-túmulo às experiências que elegemos no último transcurso carnal. Cada criatura desperta, além da morte do corpo físico, com a bagagem armazenada antes da desencarnação. O que eu explico na reunião de entes queridos? Cada um acorda no mundo espiritual com o céu ou com o inferno, que pensou, viveu, falou, comeu e espalhou. Por isso, mesmo, morrer ou desencarnar é transferir-se de um estágio vibratório para outro, permanecendo nas paisagens infinitas da vida que nós criamos. Não é, pois, de estranhar que tenhamos aspirações e sejamos visitados por emoções bem diferentes, que são frutos da nossa existência carnal, cujo ciclo que se estende do berço até o túmulo, encerramos de forma a nos permitirmos nova experiência, avançando sempre no rumo da grande libertação. Quer dizer, todo dia é dia de reconstruir. Não importa o quanto demônio você foi. O que quer dizer demônio? Satanás, opositor. Aquele que se opõe no seu caminho. Nós somos opositores de nós mesmos. E ele continua dizendo que até agora ainda não vos deste conta exatamente da ocorrência da vossa imortalidade, dando curso às paixões a que vos ativestes antes, sem permitir-vos meditar em torno do futuro. Então eles estavam vindo, é como se fosse uma corrente, né? Carregando todo mundo, sem tempo de parar para pensar, para refletir sobre nada. Isso, e o que aguarda eles é a necessidade de quê? De mudança, de alterar o comportamento, que não mais pode continuar conforme vem sucedendo.
Não tem mais aonde chegar. O jeito agora é parar e recomeçar, fazer um caminho novo. Herdeiros de Deus, porque seus filhos amados, trazemos quem? Deus na intimidade dos sentimentos e na inteireza da consciência, que, embora anestesiada no momento, apresenta os primeiros sinais de despertamento, gerando tédio e cansaço, mal-estar e saturação em todos os cometimentos a que vos aferrais. O gozo exorbitante, aquela alegria excessiva deles, né? A loucura do sexo em desvario, o prosseguimento das aberrações, fanforrinices, não mais atendem às exigências do ser profundo que sois. Olha, está na hora de parar com isso aí. Isso aí já não está mais acrescentando nada, né? Apresentando-se como uma sensação grosseira que resulta do encharcamento dos tecidos sutis dos vossos perispíritos, impregnados de fluidos tóxicos gerados pelas vossas mentes e predominantes na região em que estagiais. Então, aonde vocês estão vivendo, daquilo que vocês estão se alimentando, está só se intoxicando cada vez mais. Então, é preciso começar agora a fazer uma limpeza. O médium, então, ele silenciou por brevíssimos segundos, passando o olhar pelo salão que estava repleto, para ele tentar medir como que aqueles conceitos estavam sendo recebidos por aquela população que estava ali. Um leve rumor agitou a massa, na qual alguns membros mais alucinados reagiam a meio tom de voz, enquanto outros, de olhar esgazeado, quer dizer, parado, sem saber direito para onde estava olhando, e de aspecto dementado, despertavam lentamente, beneficiados pelas vibrações ambiente, pela musicalidade da palavra esclarecedora. Então, a gente está vendo que daquele grupo que seguiu o Marquês, uns estavam mais aptos a entender e a receber ajuda, outros estavam ainda intransigentes com aquilo que estavam ouvindo, e outros estavam perfeitamente sem saber o que estava acontecendo. Então, mesmo dentro daquele grupo, haviam subgrupos reagindo de maneira diferente. Sem dar uma margem mais prolongada àquela pausa, porque podia quebrar o ritmo da proposta que ele vinha trazendo ali de libertação, o médium Ricardo prosseguiu. Desfrutais neste momento de imerecida concessão divina nesta casa, que vos faculta reflexionar fora do ambiente asfixiante em que vos detendes, em torno da excelência da liberdade e da autossuperação, a fim de poderdes eleger nova conduta e segui-la com os olhos postos nos horizontes iluminados que vos aguardam. É uma esperança de vida, é uma coisa magnífica que ele está propondo para eles ali, né? Saída de onde estavam e fazer uma mudança de vida diferente. É uma proposta, e como diz o outro, com um mínimo de bom senso irrecusável. É isso aí. Então, nós temos que pensar o que nós estamos... Essa proposta, os amigos espirituais estão fazendo para Verônica. Verônica, cria juízo. Estão fazendo para o Falcone, para a Mirinha. Ô, acorda! Vocês estão perdendo tempo. Mas, o que nós vamos fazer? É muito fácil falar assim, nossa, esses espíritos estão tendo uma oportunidade que Nossa Senhora. Nunca aconteceu isso na minha vida. Cada palestra que você escuta, acontece isso. Cada página que você lê, você escuta isso. Chega de angústias afogadas no licor de suor e sangue das vossas aflições. Olha só, gente. Essa frase é pesada. As saudades dos seres queridos distantes que vos dilaceram falam-vos da possibilidade dos reencontros ditosos de que podereis fruir assim que desejais alterar o comportamento e mudar a situação emocional. Você está na chuva, tossindo, resfriado, na porta do hospital e não tem coragem da injeção? Porque tem medo do xarope? Tem medo da internação? Como é que é? Sois escravos, não de espíritos perversos que vos exploram, mas de vossas próprias paixões primárias, que vos prende a reminiscência do corpo físico agora existente. Tem gente que morre de medo de agulha. Eu trabalho com acupuntura. Eu falo que tem que ter um spray de cloroforme para jogar no nariz deles, para ver se eles deixam fazer acupuntura. As sensações que experimentais e disputais sem cessar não mais existem, nem precisam ou podem repetir-se
sendo apenas sensações, impregnação conservada pelo perispírito, e que vossas mentes insistem em preservar. É aquela pessoa que morreu com cirrose e continua querendo beber no mundo espiritual. Morreu com efizema e continua querendo fumar no mundo espiritual. O vosso líder, o tal do Marquês de Sade, que vos trouxe a esse recinto de felicidade, que ali é um hospital, é um pronto-socorro, cansado dos excessos que se tem permitido, optou pela renovação. Agora é que estão tomando consciência. E já não retornará convosco, com aqueles que desejarem volver aos sítios pestíferos de onde procedeis. Lá é a peste, é a lepra. Ninguém poderá obrigar-vos ao retorno às cavernas de padecimento e de escravidão onde vocês viviam. Aqui é a casa da bênção, que vos estendem mãos acolhedoras, ricas de quê? De renovação. Aqui tem comida, tem proteção, tem roupa limpa, tem remédio, tem medicina, tem Jesus. Podeis respirar novo clima, acalentar novas esperanças, anelar por paz e trabalhar pela conquista dos valores morais e espirituais que abandonastes quando tomados pela insensatez, pelo desvario, pela perturbação. Como é que nós vamos fazer? Então está na hora. Chega de insensatez, chega de exorbitância do prazer. Já estão saturados, já não aguentam mais, já estão caindo os pedaços. Como é que faz? E quando fala que o próprio líder não vai voltar, isso também já é uma quebra, né, Falcone? Porque não é uma liderança, nem alguém onde eles se inspiram. Eu acredito que isso faça eles pensarem também, opa, se ele optou por ficar aqui, é porque deve ser melhor. Isso deve ajudar também, né? Eles seguem cegamente o Marquês. Se o Marquês não está querendo ir, cai o desconfiômetro. É isso aí, já é um motivo para isso. Aqueles que se atribuam comando sobre vós e que aqui também se encontram, desfrutam do mesmo direito de escolha, porque assim, é como se um fosse tirado do poço, mas outro pode querer ocupar o lugar do Marquês, então é isso que ele está dizendo. Tem o mesmo direito de escolha, que é concedido a vocês agora. E porque igualmente se apresentam saturados desse despautério, certamente vão escolher a paz ao conflito, vão escolher a alegria e a alucinação, o repouso, a guerra contínua contra si mesmos, em que se demoram. Ninguém consegue deter o amanhecer. Amanhece, né? Da mesma forma, ninguém possui poder para evitar o despertar da consciência e a autoconquista, porque demore o tempo que demorar, num momento essa consciência vai despertar. Estamos todos fadados o quê? A plenitude, que nos é oferecida pelo genitor divino, dependendo somente da escolha que cada qual faça em seu próprio favor. Não vos será imposta qualquer decisão, então eles vão ter liberdade de voltar se quiser, porque embora nem todos tenham a capacidade de discernimento, e grande número se encontre sob doentia indução hipnótica, a minha voz penetra-vos e convoca-vos para o novo comportamento. Um bisturi entrando na carne espiritual deles. Mesmo que eles não compreendam com muita lucidez aquilo tudo que está sendo dito. Mas essa energia chega ali e o convite para a mudança, para algo melhor, isso eles conseguem captar. Né? Porque já estão saturados disso. Não temais decidir pela autolibertação, pela fraternidade, pelo amor, pela iluminação interior. Quase todos nós perlustramos esses caminhos por onde vos movimentais o momento. Então, está se colocando junto deles. Então, já andamos por aí também. Tivemos o nosso período de treva e de ignorância, nossa fase de alucinação e primitivismo, havendo sido liberados pelo amor inefável de Jesus através dos seus abnegados mensageiros, qual ocorre agora em relação a vós outros. É como se ele estivesse falando, eu já passei por isso, é a minha experiência, e a gente está oferecendo isso para vocês agora. Agora você imagina, ele está falando isso. Os trabalhadores da casa estão num circuito em volta do salão aplicando passe e bioenergia. O mentor espiritual de cada um daqueles espíritos, invisível ao olhar deles, está no ambiente tirando camadas, né? Você já viu esses vídeos de o pessoal pega tartarugas no mar, cheia de craca? Você já viu?
e começa a limpar a tartaruga, ela está deformada. E eles começam a tirar aqueles mariscos agarrados nela, aquelas cracas e tudo mais. Então, você pensa bem, os amigos espirituais estão ali fazendo isso. A irradiação do Bezerra de Menezes, da irmã Clara e dos espíritos amigos. Eles estão debaixo de uma tempestade invisível de magnetismo superior. É isso. Analisai o que sentis neste momento. Analisa o que estão sentindo. Sentindo na pele, perispiritual. E relacionai com o que vindes experimentando na cidade perversa onde habitais. Totalmente diferente. Observai as emoções que vos tomam, os sentimentos que voltam a acionar a vossa capacidade de compreender e de discernir o que deve e o que não deve, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. E logo vereis que estáis em um santuário que vos abre inteiramente, facultando acolhimento e oportunidade de renovação. Não tergiverseis. O que é tergiversar? Repetir. Nem postergueis, deixar para depois. Este momento. O ponteiro do relógio não para. Sempre volve ao mesmo lugar, porém em outra dimensão de tempo, noutra circunstância, jamais nas mesmas. As águas do rio que passam sob as pontes retornarão um dia em forma de chuva generosa, nunca mais, no entanto, nas mesmas condições. Este é o vosso momento. Soam as clarinadas. Jesus vos chama. As trombetas de Josafá estão... Tom. A casa está sendo envolvida em ondas sonoras magnéticas superiores. Recordai Jesus, os braços distendidos na direção da multidão, convocando: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos consolarei. Tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Leve o meu fardo, suave é o meu jugo, vinde a mim. Anota aí, cara internauta. João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. A boa nova não é na pancadaria, não é com infantaria, não, é com amor. Fala para mim que eu perdi aqui. O seu convite. Minha página voou. Eu parei. Recordai-o de braços estendidos. Aí você começa. O seu convite vem reboando. Ah, tá. Através de 2000 anos. Nossa Senhora, é muito tempo. Que Jesus está nos convidando e a gente, tampando os ouvidos, né? Alcança a acústica de nossa alma e fica em silêncio, porque temos preferido ouvir a balbúrdia, atender aos apelos do vozerio tresvairado da inferioridade. Com Jesus, altera-se a visão em torno da vida e do ser existencial. Aceitá-lo significa tomar a cruz do dever, que é o seu fardo leve. Entregar-se-lhe em regime de totalidade e submeter-se-lhe ao comando representa estar sob o seu jugo suave, transformar a vida, tornando-a doce, amena e nobre. Decide sem relutância. Ouve a música das esferas elevadas, que é bem diferente daquela que vos acostumastes. A música Pensar em Deus. Fanfarra. Que é o que eles estavam cantando lá fora também. Pensar em Deus, pelo menos por um pouco. Recordai os vossos amores que ficaram na terra, ou vos precederam no rumo da imortalidade. Este é o momento. Deixai-vos arrastar pelas vibrações de amor que vos passam a envolver. Ficai em paz e elegei a luz ou a treva, a felicidade ou o prolongado cativeiro. Quer dizer, a escolha deles. Está se colocando ali, mas eles vão fazer a escolha. Olha a última frase, gente. Escuta bem a última frase. Jesus aguarda. Louvemo-lo e sigamo-lo. Aguarda. Não tem um fuzil AR-15 aprontado para você, não. Tem a sua consciência. Novamente silenciando, o orador irradiando suave claridade que ele exteriorizava do espírito, profundamente concentrado, deu margem a que se ouvisse uma melodia de incomparável beleza,
que em maviosa voz convidava-nos a todos a seguir Jesus e a libertar-nos das paixões selvagens. Já pensou que coisa linda, gente? É mesmo. Flocos luminosos muito delicados desciam de ignotas regiões e suave perfume invadiu o recinto, produzindo empatia desconhecida e emoção sublime em todos aqueles que ali nos encontrávamos. A pouco e pouco, de emoção silenciosa, surgiram o pranto e a exteriorização, quer dizer, pôr para fora, do imenso sofrimento em que estorcegavam aqueles irmãos, suplicando amparo e oportunidade de refazimento. Entidades vigorosas que aguardavam a ocorrência acercaram-se daqueles que estavam a ponto de tombar na agitação e no desespero, acalmando-os, aplicando energias restauradoras, emulando-os a fé e a coragem. Depois do campo de batalha, nós vemos nos filmes a Cruz Vermelha Internacional e outras instituições passando no meio dos corpos, recolhendo os que estão vivos. Né? A música prosseguia enquanto a misericórdia de Deus atendia aqueles que se rendiam à luz. A palavra da irmã Clarice aí, dulcificando-os e interrompendo o longo período de desespero que se houveram entregado, despertando cada um deles para novos cometimentos e experiências de recuperação do tempo gasto na flagelação e na desdita por livre opção. Ah, mas estão lá por causa do Marquês. Os amigos espirituais falam. Na hora da farra, está todo mundo rindo, bebendo, feliz, enchendo a cara, tomando todas, cheirando todas, fumando todas. Tentem lá tirar ele. Entra no buraco cantando, rebolando. Né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, vai até quem já morreu. Principalmente quem já morreu. O trio elétrico, como é que faz? Foi então que o caroável Dr. Bezerra de Menezes, agora é a vez do Dr. Bezerra, erguendo-se, falou, tomado de grande compaixão pelos atormentados, que retornavam ao redil do sublime pastor. Que interessante, né? O livro começa ajudando um padre. Olha quanta gente que está sendo ajudada quando a gente chega nesse capítulo. Jesus diz, Deus socorre o homem através do próprio homem. O padre Mauro, que foi a causa de complicação de não sabemos quantas situações nesta encarnação, olha o crédito que está sendo colocado nele por esse benefício. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Muito interessante mesmo. Então, está no capítulo inteiro dedicado a auxiliar o grupo que foi. Isso que já deve ter ficado gente lá na cidade. Olha, mas o grupo que foi com o Marquês, como é que está sendo atendido, né? E o doutor Bezerra, então, começa a falar. Sede bem-vindos, irmãos queridos, à senda de renovação. O vosso cansaço será atenuado, a vossa sede de paz receberá a linfa do reconforto, a vossa fome de amor encontrará o pão da vida, que vos nutrirá para sempre. Não aguardeis, porém, colheita de flores, nos terrenos onde semeastes espinhos e urros e pontiagudos. Não criais em recompensas a ociosidade, assim como ao vitupério, quer dizer, a afronta, o abuso das funções psíquicas, que se reconstituirão lentamente a vosso contributo pessoal. Vão ser ajudados? Vão. Mas não vai ser um mar de rosa, não. Né? Vai ser necessário colher aquilo que semeou. Então, ele está colocando a situação assim, da realidade. Não é uma coisa ilusória, não é um sonho, né? Não encontrareis escadarias de acesso rápido ao paraíso, nem catapulta de improviso para o reino dos céus. O trabalho é guia de segurança e força de elevação para todos nós. O labor iluminativo é obra de cada um. Então, está se estendendo a mão para cada um deles. Agora, como cada um vai receber e vai agir dali para frente, é individual. Vai depender de cada um deles. Então, o labor iluminativo é obra de cada um, que o realizará a esforço e a sacrifício pessoal. Ninguém alcança, né, não, todas ao alto da montanha ou a cume da montanha sem atravessar as planícies.
Seria tão fácil se fosse assim. Denodo, dedicação, esforço. Se subir uma trilha já não é fácil, Fácil. imagina um alpinista. Como é que fica? Iniciareis novas experiências de autoiluminação, percorrendo as mesmas estradas, porém com outras disposições interiores e a decisão de ser feliz. E não estareis a sós, estareis acompanhados, envolvidos pelas vibrações que procedem do amor, inundai-vos de luz e embriagai-vos de novas alegrias. Começa novo dia para quantos desejem a claridade do bem no coração e se resolvam pela purificação mediante o mergulho no corpo físico. Olha a bendita da reencarnação. Reencarnação. Anotem aí. Livro Justiça Divina de Emmanuel, onde ele vai explicar os mecanismos do céu e do inferno, de Allan Kardec, mostrando que a reencarnação é a prova da justiça divina. A Verônica foi professora há quantos anos? Haviam alunos que não conseguiam acompanhar a turma. Haviam outros com recursos de acompanhar, mas preguiçosos, não faziam o dever de casa, irresponsáveis. Haviam outros que tinham problemas domésticos, que não tinham dinheiro nem para o lápis, nem para o caderno. Cada caso é um caso. Não podemos generalizar. Essa meninada de hoje não quer nada. Quantos jovens de hoje estão trabalhando nos diversos segmentos sociais? Agora tem um percentual, né, que a gente brinca que é a turma do Enem. O Enem quer estudar, nem quer trabalhar, nem quer ajudar em casa, nem quer mudar comportamentos. Tá? Tem que pensar nisso. Começa novo dia. Quem quer claridade no coração, quem quer purificação, quem quer um mergulho no corpo físico, sem as constrições das falsas necessidades a que vos acostumaste. A carne ser-vos-á refúgio ameno, escola de aprendizagem e reeducação, hospital de recuperação de forças, oficina de trabalho. Então a reencarnação, olha só, refúgio, escola, hospital e oficina de trabalho. Transitareis alguns solitários, aparentemente, e não amados. Outros enfrentarão injunções penosas que os atos arbitrários impuseram ao longo do tempo. Outros mais experimentando desejos inconfessáveis que o organismo não poderá atender. Porque muitos vão reencarnar com as limitações na área do sexo, a frigidez, a impotência, a inibição de aproximar de alguém. Essas marcas ficarão no aparelho genésico fisiológico ou emocional. Cada um terá um programa proposto na recuperação segundo as suas obras. Lembra quando Jesus fala, se a sua mão for motivo de escândalo, cortai-a. Não é pegar o machado e cortar, não, gente. Na próxima encarnação, vem com a mão, com uma limitação. Se os seus olhos for motivo de escândalo, arrancai-o. A pessoa vai ter limitações naqueles setores anatômicos, emocionais, psíquicos que abusou, que degenerou. Que o Divino Mestre nos abençoe a todos nos esforços de elevação. O Bezerra de Menezes chegou, chamou atenção. O médium, o Ricardo, veio, deu as explicações. Terminou, o Bezerra voltou com o holofote de luz. Que o Divino Mestre nos abençoe a todos nos esforços de elevação. Quando silenciou o Bezerra, permaneciam as vibrações de paz e de alegria que saturavam o ambiente, enriquecido de suave luz, precedente de esfera mais alta, ao tempo que dirigentes servidores, convidados antecipadamente, puseram-se a atender àqueles que optaram pela renovação. É o atendimento fraterno individual, conduzindo-os com ternura fraternal a diversos setores da instituição, de onde rumariam para os núcleos preparatórios de reencarnações purificadoras. Bacana, né? Que ajuda, que trabalho. Quantos espíritos, né, envolvidos nesse trabalho também, né? Uma coisa grande. Não havia saído do quase êxtase, o Filomeno descreve, diante daquilo tudo que ele estava assistindo, quando o médium Ricardo se acercou dele,
jubiloso e radiante de felicidade, demonstrando alegria pela realização do serviço recém-concluído. Utilizei-me do ensejo e indaguei com certa curiosidade. Houve alguma razão especial para que fosses o escolhido para as informações aos desencarnados, em vez das próprias entidades espirituais? Demonstrando sua natural modéstia, Ricardo esclareceu. Conforme pensam os benfeitores espirituais, o fato de encontrar-me reencarnado com relativa facilidade nos desdobramentos lúcidos durante o período do sono físico faz que apresente algumas condições necessárias para levar a programação libertadora, como ocorreu aos irmãos enlouquecidos, permitindo que melhor assimilem a proposta, tendo em vista os implementos orgânicos de que me revisto, mediante os quais facilita-lhes a sintonia. A gente tinha falado isso logo no início. A exteriorização do fluido animal, por estar encarnado, que decorre do estado de reencarnado, permite-nos maior identificação de sentimentos, em razão deles ainda estarem sob fortes pressões dos liames materiais, muito arregados à matéria. Ademais, esse formoso labor, quando exitoso, qual acaba de acontecer, converte-se em bênção para mim mesmo, face ao ensejo de facultar-me prosseguir no trabalho mediúnico. Se ele estava envolvido num trabalho com seriedade que foi exitoso, aquilo deu a ele uma expectativa de continuar nessa tarefa. Sem qualquer dúvida, embora me encontrasse lúcido durante a dissertação, as informações expostas foram-me transmitidas através de telementalização pelo pensamento, pelo nosso sábio mentor, Dr. Bezerra de Menezes. Quer dizer, na verdade, quem estava dirigindo tudo ali era o Dr. Bezerra. Então, ele estava até dirigindo o Ricardo com relação às palavras que ele deveria pronunciar. Sintonizando o pensamento na faixa da caridade e entregando-me a sua inspiração, sinto-me induzido a falar e agir conforme ele próprio faria, em razão da facilidade de captação das ideias e dos sentimentos. Nessa circunstância, porém, sem os impedimentos naturais da organização cerebral. Quer dizer, que se fosse o Bezerra, falaria a mesma coisa que o Ricardo falou. Mas sendo o Ricardo estando encarnado, a energia que exalou, os fluidos que saíram dele, atingiram de uma forma mais eficiente aqueles espíritos que ali estavam. Quem é mais equilibrado, Bezerra ou Ricardo? O Bezerra. Os espíritos que estão no ambiente estão na vibração do Bezerra? Não. Não. Na vibração do Ricardo? Não. Estão na vibração do Ricardo. Então, Bezerra desperta, o Ricardo conduz, o Bezerra termina. Muito legal. Muito bom. Neste abençoado universo de energias que se exteriorizam em ondas, vibrações, ideias, pensamentos, estamos num intercâmbio psíquico contínuo, conscientes ou não dessa realidade, constituindo verdadeira felicidade o conhecimento que nos é oferecido pelo Espiritismo em torno das possibilidades inimagináveis que desfruta a alma integrada na realidade cósmica. Esta é sua primeira experiência específica, voltei o Filomeno a inquirir ao médium, ou se lhe apresenta habitual esse formoso fenômeno? Responde o médium. No que diz respeito ao atendimento a desencarnados vítimas de obsessão do sexo, respondeu gentilmente, foi a minha primeira intermediação. Entretanto, tenho participado com relativa frequência de incursões às regiões de amarguras e de sofrimento, onde tenho funcionado como médium psicofônico, que é o que ele também era encarnado, tanto dos mentores como dos mais aflitos, que não conseguem comunicar-se diretamente. Tal o estado de intoxicação fluídica que se encontram encharcados. Em face do aturdimento e da fixação nos despojos materiais, não se dão conta da realidade espiritual em que se encontram, tendo dificuldade para exteriorizar o pensamento somente através da ação mental. Assim, o perispírito do médium funciona para eles como decodificador de suas necessidades e manifestações internas. Anda pela rua no bairro que você mora, ou no centro da cidade. Você vai ver que de tantos em tantos postes tem um transformador. O médium é esse transformador entre a energia que vem da usina ou da central elétrica até a residência.
Como constatamos para os médiuns que se devotam ao bem, sempre há trabalho a executar em ambos os planos da vida. Por isso não é desenvolvimento da mediunidade, é educação, já que a mediunidade é patrimônio daquela criatura. Se considerarmos que a claridade da doutrina espírita chegou à Terra há pouco menos de 1,5 séculos, não podemos negar que todo o labor do socorro desobsessivo aos transeuntes do corpo somático era feito antes das reuniões mediúnicas de encarnados no mundo espiritual, quando os construtores do progresso se utilizavam dos médiuns encarnados e desencarnados para o mistério do esclarecimento e libertação das injunções lamentáveis. Os amigos espirituais nos falam que na SEAC, durante a madrugada, da 1 às 3 da manhã, reunião pública. Depois, a partir de 3h15, 3h30, até 4h30, 5 horas da manhã, reuniões mediúnicas em vários andares da casa, em vários setores da casa. É com você, Verônica. Graças a essas ocorrências, não foram poucos os santos, os místicos, os profetas, que assinalavam haver estado no purgatório e no inferno, onde mantiveram contatos dolorosos com personagens que viveram na Terra, ou conheceram os lugares que os aguardavam caso não se conduzissem com a correção que deles se esperava. Eram reminiscências de suas visitas aos sítios de amargura e de recuperação, em que se demoravam alguns desencarnados, ou atividades mediúnicas de socorro aos mesmos, assim como aos reencarnados em rudes provações. Mesmo que, às vezes, retornando dessas regiões, houvesse alguma discrepância para descrever o lugar, eles eram levados ali e tinham contato com aquelas realidades. Quantos denominados exorcismos que se iniciavam com as célebres palavras sacramentais e gestos, alguns burlescos e circenses, tinham continuidade técnica fora da indumentária física, resultando positivos. Tratava-se de processos de doutrinação dos desencarnados perversos pelos benfeitores da humanidade, conforme hoje se realizam nos núcleos cristãos restaurados. Dia virá, e já se aproxima, em que os labores desse gênero se tornarão naturais e conscientes, facultando às criaturas humanas o saudável e contínuo intercâmbio com o mundo espiritual, sem as barreiras que a ignorância das leis da vida impõe. Agradecendo-lhe, realmente sensibilizado pela sua contribuição, que me pareceu muito lógica, aguardarei a continuidade do Ministério Socorrista. Nossa, foi lindo. Muito bonito. Muito bonito. Um trabalho incessante para a gente ter uma noção, uma ideia do que acontece no mundo espiritual. Ninguém está abandonado, ninguém está desamparado, a equipe é grande, é competente, tem um planejamento, nada no improviso. Né? Essa instituição foi escolhida, teve um motivo, ali tinha um médico que ia ser competente para ajudar, tudo de acordo, tudo funciona bem. Que bacana. Proteção divina, assistência espiritual. Eu disse ontem na reunião, eu disse na semana primeira, no dia 7 de janeiro, na reunião de entes queridos, ninguém está em solidão. Basta consultar Carta aos Hebreus, Paulo, capítulo 12, versículo 1. Onde quer que tu estejas, nuvem de testemunhas vos observa. E essa nuvem de testemunhas, por muito que a gente esteja pintado e bordado nas últimas semanas, nos últimos meses, faz um esforço de oração, pede contato com seu mentor, com a sua mentora, liga-se eu sou católico, pede para Nossa Senhora Aparecida, para São Benedito, pede para quem você quiser. Eu sou da Umbanda, pede para Yansan, pede para Xangô. Eu sou budista, pede para Tara Verde, Tara Branca. Pede. Mateus capítulo 7, versículo 7. O Espiritismo não é uma escola melhor nem pior do que nenhuma. O Espiritismo, ele não promete e nem é um caminho de salvação.
É um caminho de libertação. Esses espíritos estão sendo libertos, não é do doutor, não é do marquês, não. É libertos da consciência que mantinham, estão sendo convidados a subir alguns degraus na escada da evolução, pela renovação. Como que se reconhece o verdadeiro espírita? Pela transformação moral. Anota aí, capítulo 17, item 3, o homem de bem. Item 4 e 5, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. Item capítulo 17, item 3 a 5. Muito bem. Anota aí, capítulo 20, item 4, missão dos espíritas. Dos espíritas. Esse é a bordoada no meio da testa, não é de lado, não. No meio da testa. Tem tudo aí, gente. Ai, Falcone, onde é que tá aí? Evangelho. Eu tenho 3 em casa. E quantos você já leu? Nem. Eu tenho um pequenininho, tem um médio e tem um grandão. Pois é. Pergunta a Verônica quanto tempo ela dedica por dia à leitura. O dia que eu não tenho tempo de ler, enquanto eu moro sozinho, quem prepara meu café de manhã sou eu, quem esquenta meu almoço quando eu estou comendo alguma coisa que eu tenho em casa, ou jantar, sou eu. Né? Agora, o que eu faço? Enquanto eu estou fazendo o café da manhã, tem uma palestra do Raul, do Divaldo, do Haroldo Dutra, né? do Alberto Almeida, daquela mulher de Brasília, como é que ela chama? Fugiu o nome agora? Maíse Braga. Maíse Braga. Maíse Braga, sou apaixonado com ela. Um dia eu falei com ela que eu quero casar com ela na próxima geração. Ela deu uma risada e falou, não vem que não tem. Já me cortou de uma vez. Então, são os nossos amores de perto e de longe. Porque não dá tempo de ler, com outros compromissos. Mas enquanto eu estou passando um pano na casa, colocando, arrumando as coisas, dá tempo de, não é fone de ouvido, é caixa de som. A caixa de som está lá, falando alto. Eu estou escovando, porque você escovar dente com o celular tocando, enquanto eu escovo o dente, aquele barulho atrapalha. Né? Põe a caixa de som para poder aproveitar todas as palavras. Qual que é o título desse capítulo? Liberdade. E aí eu volto a dizer das aulas de moral e cívica, no tempo que isso fazia parte do currículo escolar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, nas lutas, nas tempestades, da que ouçamos tua voz. É ou não é, Verônica? É isso aí. Então, semana que vem tem mais. Qual que é o capítulo semana que vem? O 20, a ruidosa debandada. Vamos passar lá para fora. O Marquês já foi encaminhado com um grupo na sala mediúnica. A turma do intermediário já desmontou. Agora nós vamos passar para a porta de... Aí o bicho vai pegar. Vamos que vamos. Suas palavras finais, Verônica. Gente, vale a pena ler de novo. Não é implicância achando que tem que ler, não, mas depois que a gente estuda, que a gente faz alguns comentários, a gente volta na leitura, a gente tem outra visão do capítulo. Então, vale a pena a gente ler primeiro, antes do estudo, para a gente ter noção do que vai acontecer, acompanhar junto com a gente aqui, depois voltar a ler, que o entendimento já se clareia e muito. Isso acontece com a gente, eu tenho certeza que acontece com vocês também. E aguardamos vocês na próxima semana, se Deus quiser, com a presença da Mirim. Próxima semana, que dia que é? Meu calendário está longe. Hoje, olha aqui. Dia 7 de fevereiro. Não, quinta é 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. E o título é? Ruidosa debandada. A ruidosa debandada. Tem lá na... A ruidosa debandada, que é para já preparar o slide, deixar tudo prontinho, para a gente poder ler um capítulo, como a Verônica disse, pelo menos umas 2, 3 vezes. Leiam o próximo, que vai vir aí, que também é muito interessante, e vamos aproveitar, pensar no que nós estamos recebendo com todos esses benefícios e essas informações.
as nossas melhores vibrações para você, que o seu final de semana seja tranquilo, na proporção em que você tranquilizes. A nossa palavra deste ano, está lembrando qual que é? Reconciliação. Ação de reconciliar. Ação de reconciliar. Então, vamos que vamos. Lembra, Verônica, de eu colocar ela no próximo... Palavra? Em vez de colocar o livro aqui, colocar a foto da palavra aqui, aquela que já está na entrada da FEAC, do lado direito, né, para que a gente possa fixar bastante isso. E nosso abraço fraterno a todos vocês, ajudem-nos a chegar ao maior número de pessoas, divulgando nos seus contatos, nas suas redes sociais, que toda quinta-feira, 20 horas, tem live com a Verônica, Mirinha, com Falcone, nessa obra, e quando essa obra terminar, teremos outras para nelas mergulhar também, certo? Nosso abraço para a Jussara, para o Chaves nos bastidores, toda a equipe da FEAC, todos os trabalhadores da instituição, todo o ambiente de assistência e promoção social, da mediunidade, dos atendimentos presenciais, online, e vamos que vamos. E a Verônica nós começamos um grupo dia 13, não foi, Verônica? Isso mesmo, no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos. Quem quiser, participa. E amanhã, o do Eduardo, não, o do Eduardo foi dia 26, né? Amanhã vai ser o primeiro capítulo do Eduardo. Do livro, eu que vou fazer. O primeiro livro da série psicológica. Eu que faço o estudo lá, o capítulo 1, Jesus e aflição, acho que é isso. Vamos orar. Agradecemos, mestre e amigo, agradecemos aos espíritos mentores de cada um dos internautas que estão participando conosco aqui agora, nessa noite de 30 de janeiro, aqueles que venham assistir a posteriori, que aproveitem este encontro como mais um culto do Evangelho no Lar. Agradecemos a Manel Filomeno de Miranda, de Valdo, a toda a equipe do Bezerra de Menezes, da irmã Clara. Agradecemos a equipe da FEAC, que é a casa onde laboramos, e também de cada instituição espírita de Juiz de Fora, da Zona da Mata, das Minas Gerais, do Brasil, do planeta Terra. Como também na frente de outras escolas de filosofia, de religiosidade e de ciência. Que as bênçãos continuem e que nós, abençoados, perseveremos. Que assim seja. Sim. Obrigado, obrigado, obrigado. E até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser e Ele quer. Assistiu a palestra da Verônica falando sobre Ano Novo? Assistiu a palestra da Mirinha falando sobre Ano Novo? Assistiu a minha Ano Novo, Vida Nova? Está tudo disponível no youtube.com/feacnet. Tá bom? Aquele abraço. Verônica, fica com Deus.